Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, amigos, muito boa tarde. Alô, amigos do Falando de Vida, boa tarde para vocês. Hoje, dia 9 de julho de 2019, feriado, né, da Revolução Constitucionalista, né? O programa Falando de Vida tem a apresentação de Dona Eugênio, a mesa de som dos nossos amigos Robson Barros, Emanuel de Souza e Antônio Márcio de Barboim. Boa tarde, o trio, a supervisão geral é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população. E no programa de hoje a gente vai bater um papo sobre telefonia celular. O que é que muda, né? Os smartphones, o que é um smartphone? A tecnologia 5G, o que será essa tecnologia 5G? Enfim, a nossa relação com a tecnologia e como que nós devemos nos portar com essa nova tecnologia. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o tema do dia. Estamos apresentando Falando de Vida. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Falando de Vida. E o tema do dia. Desenvolvido e ampliado suas possibilidades de forma muito veloz. No princípio, apenas recebiam e faziam ligações, além de mandar e receber mensagens de texto. Hoje, há celulares com tecnologia avançada que assumem o papel e as funções de computadores portáteis. No entanto, os smartphones, tal como os conhecidos hoje, logo vão parecer coisa de um passado muito distante. A possibilidade de conectar-se à rede sem fio, a integração de GPS e as inúmeras funcionalidades que estes aparelhos apresentam apontam apenas para o começo da revolução na comunicação que a indústria de desenvolvimento de tecnologia mobile está prometendo. Outra dimensão inaugurada pelos avanços na tecnologia dos aparelhos celulares é a integração do sistema de localização por GPS. Com isso, o uso da tecnologia GPS deixa de ser exclusividade de segmentos específicos da sociedade e passa a se popularizar rapidamente. Na medida em que se pode, por exemplo, atribuir informação geolocalizada aos lugares, a relação das pessoas com o espaço físico das cidades se transforma. Com isso, todos os lugares tornam-se agentes em potencial de difusão de informação, que pode ser recebida por pessoas que estiverem portando smartphones. O celular na vida das pessoas, a tecnologia, as consequências, os males, os benefícios. Hoje, no Falando de Vida. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Nosso bate-papo de hoje é sobre telefonia celular. E, logicamente, para falar sobre telefonia celular, a gente tem que falar com quem entende do riscado, quem que entende dessa situação toda que nós estamos vivendo e que nós estamos em contato com o Marcos Amaro, que está conosco, que é especialista em telefonia celular. Alô, Marcos, bom dia, obrigado por estar conosco. Bom dia, Doni, agradeço aí a oportunidade, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme falar aí com todos vocês.
Bacana. Como é que você entrou nesta vida e se especializar em telefonia celular? Se bem que é a sua geração, né, Marcos? Sem sombra de dúvidas, mas apesar da minha geração e a minha formação, desde que eu me deparei com a área comercial e na parte de telecomunicação, realmente eu não parei mais. São 17 anos trabalhando aí na mesma área e por 17 anos uma evolução tremenda, né? Então eu sou da época, como nós, né, Dani, de que não existia o celular e hoje nós já temos aí smartphones e muito provavelmente aí no próximo ano já com a tecnologia 5G. Aliás, Marcos, eu sou de uma geração que eu não entendo muito bem, eu estou na transição. E quando se fala de smartphones, fala de 5G, então tem muita gente que fica, mas que negócio é esse? Então vamos tentar destrinchar para a gente. O que é um smartphone? É isso aí, vamos lá. Bom, o smartphone, aliás, eu costumo falar para todo mundo, Dani, o smartphone já faz parte do nosso corpo, né? Porque nós não vivemos mais sem o mesmo, né? Então, o smartphone hoje é fantástico, ele, não só o smartphone, como o avanço da tecnologia e da internet nos permite viver no mundo globalizado, ou seja, poder conversar com pessoas que estão longe, de outros países, de outro lado do mundo, de uma forma hoje muito rápida, conhecimento de novas informações sempre atualizadas em tempo real, conhecimento de novas culturas, novas línguas. Existe sim sempre o lado bom, né, do negócio e o lado ruim. O que na verdade eu prego e prezo aí com todos é que a gente tem que usar como uma ferramenta de uma forma positiva para a gente, como por exemplo os aplicativos que hoje nós temos no celular e que nos ajudam demais, até o patinete hoje, que eu ando muito aqui em São Paulo, eu alugo pelo meu smartphone, pelo aplicativo. Mas, por outro lado, a gente não pode se tornar um refém dessa ferramenta que é fantástica e vem evoluindo a cada dia que passa. Bom, você falou muito bem sobre se tornar refém, ou seja, a questão de se utilizar um aparelho, utilizar um aparato de forma que não possa nos consumir. Mas não é isso que está acontecendo hoje, né, Marcos? Não, sem sombra de dúvidas. Na verdade, hoje a gente acaba virando meio que refém, até porque hoje o WhatsApp se tornou uma ferramenta não só pessoal, mas uma ferramenta de trabalho. As próprias redes sociais, né? Nós estamos sempre ligados a isso, então é o Facebook, é o Instagram, é o LinkedIn, que nos permite, por muitas vezes, né, de forma positiva, estar nos conectados, né, mas por outro lado, de uma forma negativa. Quando eu falo de uma forma negativa, como a gente vem falando um pouquinho, é que a gente muitas vezes se depara e acaba perdendo muito tempo com isso, né, e isso é muito ruim. Eu trabalho muito a questão do foco aqui dentro da empresa. E cientificamente é comprovado que a partir do momento que você se distrai com qualquer outra coisa, a não ser aquilo que você está fazendo ou falando, são 26 minutos para que você volte novamente ao foco daquele negócio. Então, muitas vezes a gente se depara com conversas, com reuniões, onde você está concentrado e toca aquele pin do WhatsApp, né? Ou você se depara vendo um Instagram, você se depara vendo uma nova foto, uma novidade no Facebook, dentre outras coisas mais, né? Até porque o Facebook mesmo vem trazendo muitas novidades, inclusive com a própria televisão na própria internet. A gente vai entrar nesse ponto depois, permitindo com que você veja hoje filmes, você veja TVs, você veja seriados dentro do seu próprio smartphone, né? Então, isso acaba distraindo muito o ser humano, né? E não é positivo, principalmente na vida dos jovens, né? Hoje o jovem, ele praticamente usa o celular 80% do seu dia, né? Nesse sentido. Então, aí outro ponto também negativo, que há uma distração e também tem que haver uma preocupação nossa também, eu tenho filhos pequenos, é com relação ao próprio YouTube, né, que traz muitas vezes coisas muito positivas, aliás, na maioria das vezes, mas tem o seu lado negativo, né? Então a gente precisa estar sempre antenado, a gente precisa tomar muito cuidado para que isso realmente seja algo positivo para nós, saudável para a nossa vida, que facilite o nosso dia a dia, até porque a tecnologia ela está aqui e ela vem para facilitar a nossa vida, mas ao mesmo tempo sem se tornar refém, ao mesmo tempo levando isso para um lado positivo, não para um lado negativo.
do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ô Marco, você deu um dado aí que me chamou a atenção em relação a gente utilizar o aparelho o tempo todo e depois desconectar e voltar para a realidade. Quanto tempo a gente consegue voltar para a realidade depois de ficar mexendo no aparelho, utilizando? Eu até estava fazendo uma entrevista outro dia numa rádio e perguntaram justamente isso, né? Hoje, o jovem e o ser humano passa muito tempo online e ao mesmo tempo muito offline na sua vida social, né? Então, a gente tem uma certa preocupação, inclusive as próprias escolas, entendo, e faculdades, uma preocupação com a comunicação das crianças e das pessoas, uma vez que hoje a gente vive um mundo online, né? E aquela habilidade social, a comunicação social com o público, ela fica em segundo plano. Ela está em segundo, terceiro plano. E isso é uma preocupação que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo a questão do foco, quando eu falo sobre você estar concentrado em algo que você está fazendo e se distrai com o WhatsApp, com o PIB WhatsApp, com uma rede social, com aquele e-mail que chegou, com o Facebook, dentre outras coisas mais, que é fácil você se distrair. São 26 minutos cientificamente comprovados, 26 minutos para que você volte ao foco da sua reunião, do seu trabalho, do que você estava fazendo, dos seus estudos. Isso é um fato comprovado. Então, no caso, a sugestão, Marcos, antes de iniciar uma reunião, é que todo mundo deixe o aparelho celular 26 minutos antes? Na verdade, eu costumo dizer a todos, inclusive os meus executivos, pessoas com quem eu trabalho, quando nós nos propusemos a fazer algo, o importante é deixar os nossos celulares ao lado, de lado. Eu estou entrando numa reunião, eu estou me propondo a estudar, eu estou me propondo a conversar com uma pessoa, eu estou me propondo a qualquer tipo de situação, que seja, o celular ele tem que estar no silencioso, ele tem que estar desligado, porque você acaba perdendo o foco, e para você voltar são 26 minutos. Então, ou seja, a gente acaba muitas vezes nos distraindo tanto com isso, que chega no final do dia, aí é aquela questão, aquela preocupação, poxa, eu não consigo estudar tudo, eu fui mal na minha prova, eu não consegui fazer meu trabalho, não consegui completar as minhas tarefas durante o dia, e poxa, por que alguns têm sucesso e outros não? Por que alguns conseguem e outros não? Não é questão de capacidade, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. Que muitas vezes, se você fizer dar um flashback, né, do que aconteceu no seu dia a dia, você vai ver que você ficou tantos minutos, tantas horas no celular. E isso acaba distraindo demais. Então, assim, é uma grande ferramenta, é um grande negócio, isso aqui só vem a evoluir. Daqui a pouco a gente vai falar de holografias e tudo mais, né? Vamos entrar dentro de filmes que nós já vimos por aí. Isso é um fato, isso vai acontecer, é fantástico, a gente não vive mais sem. Mas, por outro lado, nós temos que tomar muito cuidado com essa ferramenta grande nosso. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você. Eu tenho observado que você falou muito do WhatsApp, e o barulho do WhatsApp, eu fico observando que ele parece meio hipnótico. É isso mesmo? Sem sombra de dúvidas. É por isso eu tenho certas brigas em casa positivas, né, com os meus filhos, e muitas vezes com executivos nossos aqui da Startup Telecom, justamente por isso. Vou mais além. Eu costumo visitar alguns clientes e fazer algumas apresentações. E por muitas e muitas vezes, quando você está concentrado na sua apresentação àquele executivo, àquele diretor daquela empresa, toca o WhatsApp, é natural. Tocou o PIB do WhatsApp, é natural você olhar no seu celular. E se for importante, você ainda continua olhando. Então, poxa, para quem está conversando com você, para quem está fazendo uma apresentação, para quem está se propondo a estudar para tirar uma nota positiva, quando você está numa conversa e a pessoa se distrai com esse PIB do WhatsApp, é chato demais, né? Até a própria pessoa. Eu agora já estou tomando uma outra linha. Eu normalmente com os meus filhos já falo, né?
eu moro com a minha esposa em casa, na minha família, eu já realmente converso, e quando eu estou numa reunião, só o WhatsApp, e a pessoa se distrai com isso, eu peço 1 minuto e falo, ó, fique à vontade, pode responder, não tem problema nenhum. Olha só. Porque infelizmente isso acontece, Doni, e é o nosso dia a dia. Uhum. Então, assim, e aí, poxa, você acaba perdendo até o sentido que você está falando. Qualquer um, tanto quem está fazendo uma apresentação, tanto para quem está assistindo, para quem está se propondo a estudar, para quem está se propondo a qualquer coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que quando eu vou fazer qualquer tipo de reunião, quando eu vou me propor a fazer qualquer tipo de negócio, concentração total, eu realmente não fico com o meu WhatsApp ligado, não fico com, inclusive, o meu celular virado para cima, ele fica virado para baixo e muito silencioso, porque a distração hoje, ela é muito grande com relação a isso. Muito bacana. Hoje conversando com o Marcos Amaro, especialista aí em telefonia, e está dando dicas importantes. O que mais legal que eu tenho observado da fala do Marcos, ou seja, enaltecendo a tecnologia, mas valorizando o lado humano na convivência com a tecnologia. Muito legal isso, viu, Marcos? Sem sombra de dúvidas, até porque eu trabalho bastante com a comunicação e a gente vê o que acontece no nosso dia a dia, né? A gente vivencia isso, não é só teoria, é na prática do nosso dia a dia. Eu tenho filhos, eu trabalho com hoje mais de 100 pessoas todos os dias aqui dentro da minha empresa, eu faço reuniões, eu faço apresentações, então assim, a gente está sempre na prática. Eu estudo com os meus filhos, tem conversas obviamente formais e informais também dentro de casa, fora de casa, então e a gente se depara com essas situações que não são agradáveis, né? Como, por exemplo, nós tínhamos, até quando você começou a nossa conversa, você fala, poxa, eu tenho dificuldade com a geração do smartphone. Somos da geração que não existia nem celular. Poxa, eu adorava receber, por exemplo, uma ligação me parabenizando pelo meu aniversário. Então, todos nós. Hoje é muito fácil você estar dentro de um grupo, é muito fácil hoje a internet e o WhatsApp, a pessoa bater palminha e a pessoa te mandar um parabéns pelo WhatsApp. São coisas que a gente não pode perder. Isso tem que ser uma ferramenta utilizada para o bem, mas não para o mal. Não para o lado negativo. A gente não pode perder esse lado humano. A gente não pode perder a nossa comunicação. Porque hoje é muito natural. Eu vou te dar esse exemplo apenas, de receber um parabéns pelo WhatsApp. E quando você está num grupo, um te parabeniza, o grupo inteiro te parabeniza. Ninguém sabe que é seu aniversário, ninguém lembrou do seu aniversário, mas todo mundo vai te parabenizar. Verdade. Essa é a verdade. Né? Então, fica chato, é uma coisa mais chata, né? E era muito mais legal naquela época que você recebia uma ligação, que você recebia várias ligações no dia do seu aniversário. Estou dando apenas um exemplo, mas que na verdade vem de encontro com a nossa realidade de hoje. Ô Marcos, qual que é o perfil da tua empresa? O que ela produz? Então, a Startup Telecom, uma empresa que traz aí no mercado inovação na convergência de tecnologia e TI em todos os nossos clientes. Tá? Quando eu falo de convergência de TI e tecnologia, eu estou falando que hoje um cliente, e nós mesmos, pessoa física, não trabalha sem uma internet, não trabalha sem um telefone móvel, não trabalha sem um telefone fixo. E há uma dificuldade nesse nosso mercado que chama-se atendimento. Então, nós procuramos unir tudo isso num conjunto e aí nós chegamos ao ponto de treinar todos os nossos executivos e recrutar pessoas competentes e capazes para que possa, junto aos nossos clientes no mercado corporativo, ou seja, do B2B, empresas que necessitam, praticamente 90% necessitam de informações, direcionar, obviamente, os melhores planos do mercado com a melhor tecnologia, o melhor custo-benefício, direcioná-los para um caminho de sucesso com relação à própria internet, de acordo com a sua necessidade, e não o que na verdade a operadora te oferece, poder analisar a sua conta e entender os seus principais problemas, obviamente juntamente com o nosso time de pós-venda, dando também, além de tudo, o pós-atendimento que hoje é muito precário no nosso país. Então nós fazemos isso, o nosso objetivo, o objetivo da Startup Telecom é justamente esse.
Ah, ok, então. Ô Marco, pela tua experiência de trabalho, pela tua vivência, você acredita que num curto espaço de tempo, quem não tiver aí um aparelho celular de geração importante, que tem todas as ferramentas, nós teremos vários excluídos na nossa sociedade? Com relação à questão, por exemplo, quem não tiver um aparelho de smartphone hoje, quem não tiver conectado à internet, quem não tiver ligado a isso, com certeza, né? Como eu te falei, a gente tem que unir o útil ao agradável, né? A gente tem que saber usar a ferramenta, mas com certeza está sempre ligado, né? Eu hoje uso muito essa ferramenta em lado meu profissional, uso muito essa ferramenta também no lado pessoal, para divulgações, entre outras coisas, mas é fantástico. Se eu postar uma foto aqui no Instagram agora, pelo menos algumas 1000 pessoas vão ver. É instantâneo. Então isso a gente não pode deixar de ter. Quem realmente estiver ou não estiver conectado no mundo da tecnologia, da internet, acompanhar a evolução que vem se tendo dia a dia, com certeza vai ficar como uma carta fora do baralho. Ah, tá certo então. Algo que a gente tem visto também com essa tecnologia e que mexeu muito também, Marcos, eu gostaria que você falasse sobre isso, que mexeu muito com a televisão, que é a questão da imagem. Que relação tem aí o smartphone, que oferece várias ferramentas, até audiovisuais, e a televisão hoje? Exato. Você falando isso, eu vou te dar um exemplo na prática, tá? Nós fomos renovar o nosso plano de televisão em casa. Eu pedi para tirar os canais e só deixar os canais como Globo, SBT, dentre outros mais. Por quê? Porque hoje o que eu preciso em casa não é nem de telefone nem de televisão. Eu preciso apenas de internet para poder assistir a televisão através da internet, nos meus celulares, aplicativos, dentre outros mais sábios que eu tenho na minha casa. E isso acontece muito, isso faz com que você reduza seu custo e isso faz com que você tenha mobilidade. Hoje nós precisamos de internet, nós não precisamos mais de canais de televisão. Por quê? Está tudo hoje no Netflix, a televisão hoje ela já está também inclusive no Facebook, e a gente tem provas disso, na final da Champions League, a própria Champions League está passando já pelo Facebook, né? Então, a tendência é que realmente, como o telefone acabaram-se os minutos, a tendência é que realmente os canais de televisão sejam voltados para a internet, onde você tem mobilidade para estar assistindo de qualquer lugar através de uma internet. E falando já de tecnologia, falando de avanços tecnológicos que nos permitirão, talvez até algo melhor, a programação no Brasil é que até final de 2020, nós tenhamos instalado aqui a tecnologia 5G. Hoje nós trabalhamos numa frequência 4G. A Claro é a única operadora no Brasil que fornece o 4.5G, tá certo? Ou seja, uma velocidade muito maior, onde a gente pode ter uma melhor comunicação. E a tecnologia 5G estará sendo implantada até final de 2020, possibilitando que grandes eventos e grandes shows e celebrações possam ser transmitidas de forma assim, perfeita através da internet, em computadores, tablets e smartphones. Ô Marco, então você dá uma informação otimista, porque eu cheguei a ler uma notícia sobre a dificuldade de instalação desse 5G por conta da geografia, topografia brasileira e também da questão de equipamentos. Como é que está essa questão de equipamentos? Porque precisa de equipamentos para instalar aí o 5G, né? Sim, tanto é que hoje não existe no mercado brasileiro equipamentos compatíveis, ou seja, smartphones também compatíveis com a tecnologia 5G, tá? Infelizmente ainda o Brasil vive uma fase ainda de crescimento. Nós já crescemos demais com relação à internet, com relação à nossa tecnologia, mas a gente enfrenta ainda aqueles obstáculos que chamam-se impostos, né? Nós temos esses obstáculos que nos impedem, inclusive, bastante de crescer, né? Isso, infelizmente, ainda no Brasil é um grande obstáculo. Mas a partir do momento que se houver uma licitação pela Anatel e uma operadora ganhar, vai ser implantado. E a ideia é que isso aconteça até final de 2020. Essa é a programação. De fato,
isso realmente vai acontecer ou não. Aí não depende, são fatores que já não dependem, né, do nosso âmbito aqui, que são os fatores externos, mas com certeza isso tende a acontecer, né? É mais difícil, a gente entende, mas acredito que isso ocorra aqui. E a partir do momento que isso ocorrer, com certeza os fabricantes de celulares trarão, obviamente, novidades, grandes novidades aqui ao nosso país, fazendo com que a gente tenha equipamentos, smartphones compatíveis à tecnologia 5G. Bacana, então. Hoje, conversando com o Marcos Amaro, especialista em telefonia, dando dicas importantes para a gente. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos para falarmos um pouco mais sobre esse assunto super importante, falando sobre tecnologia com o Marcos Amaro. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. De volta com o nosso programa especial, hoje com o Marcos Amaro, falando sobre telefonia. A gente falou no último bloco sobre a questão aí do 5G. Ô Marcos, eu gostaria que você nos desse algumas informações, por exemplo, aonde, pelo menos aí dentro da tua experiência, qual o futuro dos celulares e smartphone no mundo? O que você pensa disso aí? Olha só, como a medicina, a tecnologia, ela não para em telecomunicação, né? A gente, como eu te falei, a gente vivencia momentos incríveis de avanços tecnológicos. Eu acredito que ainda a gente vai chegar naquele momento da holografia. Não sei se você já viu aquele filme Minority Report. Sim. Mas a gente vai ter telas holográficas aqui, tanto no smartphone. Nós vamos poder, hoje a gente já tem a videoconferência, já é um fato, que através da internet a gente hoje se comunica, ou FaceTime, dentre outras coisas. Mas eu não sei se você já viu aqui, você vai ver pessoas, shows inclusive, não sei se você já ouviu falar que no Japão inclusive tem, né? Uhum. E isso a tendência aqui é realmente melhorar, shows virtuais. Correto. Onde tem lá a banda no palco tocando, mas ela não está fisicamente ali, né? Então, são coisas que realmente, aonde vai parar, o céu é o limite para a tecnologia. Mas eu posso garantir para você que, dentro de pouco tempo, a gente vai ver grandes avanços aí. Ah, tá certo. Mas o que é mais importante, a gente volta naquele nosso bate-papo inicial, quando você fala, quanto mais a tecnologia oferece para a sociedade, a gente não pode esquecer a nossa humanidade, né? Como você falou, porque senão a gente acaba se transfigurando num ser humano tecnológico 100%, né? Exato. E tanto que o que eu estou falando é um fato que eu converso muito com diretores de escolas, diretores de faculdades, dentre outros mais, e há uma grande preocupação desde a criança ali no maternal, no jardim, no pré, né, primeira série, segundo ano, terceiro, de desenvolver esse lado de comunicação. Então, isso é um fato que alguns colégios eles não têm ainda a ferramenta de tablet, de smartphone, dentre outras coisas mais, né? Porque apesar de ser um negócio fantástico, e os meus filhos, até eu tenho uma filha de 5 anos que mexe melhor do que eu no celular, a gente tem essa preocupação com a comunicação, e com inclusive aulas para que já voltadas para a comunicação com relação às crianças e até na própria faculdade, porque hoje, queira ou não queira, o smartphone é uma ferramenta que te permite assim, estar conectado ao nosso mundo globalizado, mas ela não te traz, ela não te desenvolve, muito pelo contrário, a sua habilidade de comunicação, que de fato hoje é essencial
para qualquer pessoa, qualquer ser humano que queira ter sucesso na sua vida profissional. Isso sem sombra de dúvida, inclusive pessoal, né? Então isso é de fato muito importante. Tem uma relação, Marcos, por exemplo, com o advento da tecnologia 5G, do barateamento do fornecimento do sinal de internet? Sim, sem sombra de dúvida. Né? Algumas vantagens, eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui com relação à vinda da 5G. Aliás, o 5G, para conhecimento de todos aí, inclusive seu, Doni, não sei se você já ouviu falar ou não, mas recentemente ele foi lançado lá no Reino Unido e já funciona em alguns países, alguns pontos dos Estados Unidos, bem como também na Coreia do Sul, tá? Com relação a alguns pontos, a velocidade ela vai aumentar em torno aí de pelo menos 10 vezes do que a gente tem hoje, tá? Então hoje a gente trabalha em 20 milissegundos, isso aí vai cair para 6 milissegundos, tá? Em relação à parte de visualização e velocidade, haverá sim uma economia na bateria, na autonomia da bateria do celular. Então, uma vez que me permite uma velocidade maior de informação, eu consigo ter uma economia nos celulares, que hoje é uma preocupação, inclusive, dos fabricantes e nossa também. A gente tem que andar com carregador, né, na nossa bolsa. Haverá mais aparelhos conectados também e, obviamente, sem sombra de dúvida, tudo que a gente traz de tecnologia à tona, ao Brasil, em paralelo, eu preciso também fazer uma redução de custos, senão não faz sentido, né? Não faz sentido. Se a gente proporciona tecnologia ao nosso cliente, mas ao mesmo tempo a gente também aumenta 10 vezes o custo, não faz sentido algum essa tecnologia. Então, tudo que é de tecnologia, ela vem para agregar no nosso dia a dia, facilitando a nossa vida através de aplicativos, de smartphones, da própria velocidade da internet, e ao mesmo tempo ela precisa reduzir o nosso custo. Certo. Então, prova disso, que eu venho do plano corporativo de celular há muitos anos. Então, há anos atrás, nós falávamos de minutos. Os minutos eram caros, minutos locais, minutos interurbanos, VC1, VC2, VC3, nas chamadas fora do estado, e hoje os minutos eles são ilimitados devido à vinda da internet. Porque nós tivemos um avanço tecnológico. Então, saímos ali da tecnologia 2G, da tecnologia GSM, fomos para a tecnologia 4G. Isso nos permitiu que não existisse mais ligação. Hoje a gente não faz mais ligação. Por isso que as operadoras, inclusive, colocam ali ligações ilimitadas para qualquer lugar do Brasil, porque uma das poucas coisas que você faz no celular é ligar hoje. Né? Então, voltando para o assunto aqui do 5G, sim, 5G vindo vai ter que trazer e vai trazer uma economia também na parte de valores. Eu fiz a pergunta, Marcos, justamente porque hoje a gente observa que qualquer lugar que você vai, qualquer cidade, tem sinal de internet, tem Wi-Fi, é a pergunta que a gente faz. E eu tenho informação que tem países aí que a internet ela tá de graça em vários setores da sociedade, né? Sim, a internet, ela hoje ninguém vive sem a internet, né, Doni? Essa é a grande verdade. Hoje a internet dentro de uma empresa é essencial para que você possa emitir, inclusive, uma nota, para que você possa viver, né, dentro de uma empresa. Na nossa vida pessoal, a mesma coisa. Então, através dos aplicativos dos smartphones, a gente tem uma variável muito grande aí, que é a questão de precisar, né, a nossa necessidade. Agora, de fato, em muitos setores, ela já tem barateado demais. Mas, como eu volto a falar, ainda não é a mais barata, ainda está longe de ser a melhor internet do mundo, nós estamos bem atrás de muitos países. E o obstáculo que nós enfrentamos para que isso seja barateado um pouquinho mais é a questão dos impostos ainda no Brasil serem um pouquinho mais altos. Mas a gente ainda chega lá, eu acredito muito, viu? Acredito muito que dentro dos próximos anos aí a gente possa ter uma internet de muita qualidade e com custos cada vez mais em conta.
Deixa eu dar uma provocada no Marcos Amaro, que é especialista em tecnologia e também telefonia. A gente sempre diz aqui, o Marcos, que em casa de ferreiro o espeto é de pau. Como é que você como é que você doma a garotada aí? Desculpa, Doni, falhou a ligação. Então, como é que você doma os seus filhos em relação a esse controle, equilíbrio da tecnologia? É difícil, Doni, é difícil. A gente tem altas conversas em casa para não falar outra coisa. Essa é a grande verdade, mas eu procuro sempre, o que eu estou falando para você, eu procuro sempre tentar passar para eles, porque também, como falamos, eu sou um cara de comunicação, eu trabalho com comunicação, sei o quanto é importante a socialização na nossa vida, no dia a dia, não só porque trabalho com isso, mas vivencio isso, a gente vivencia isso. Então, muitas vezes, quando eu me deparo em casa, vou te falar com todas as letras de sinceridade. Eu tirei outro dia uma foto para não falar que eu estou brincando, para não falar que eu estou sacaneando. Nós estávamos em casa, reunidos na minha sala. Eu tenho 3 filhos, um filho de 17 anos, tenho uma menina de 5 e um menino de 12, e minha esposa. Todos em volta, né, no sofá, tinha a televisão e todos conectados no celular, assim, mas vidrados no celular. Minha filha provavelmente, com certeza, estava no YouTube, o meu menino devia estar no Instagram, o outro devia estar jogando alguma coisa, minha esposa com certeza no Instagram, no Facebook, enfim. Eu tirei uma foto para mostrar como exemplo o que acontece. Hoje, por exemplo, eu estava lá numa roda vou te dar um outro exemplo, uma roda de amigos com meu filho mais velho. Eles estavam numa roda de amigos se falando pelo WhatsApp, cara, olha que loucura. Não, é sério, os caras estavam dando risada, e eu perguntei o que era, olha só, tio. Pô, mas eu falei, vocês estão agora se comunicando ali, mas vocês estão aqui um do lado do outro se comunicando pelo WhatsApp. A gente manda foto, vídeo e tal, não sei. Porra, então assim, e a gente não pode perder que isso, a nossa essência, o lado nosso humano, a socialização nossa é muito importante. Então, a gente não pode perder, isso é uma das coisas que realmente, quando eu vejo, por exemplo, lá em casa, quando eu me deparo, por exemplo, numa reunião, quando eu me deparo numa apresentação, eu realmente tenho sido muito incisivo em falar especificamente sobre aquilo. Então, outro dia também, um outro exemplo, eu estava numa reunião de gestão dentro da minha empresa, apenas com os gestores da minha empresa, os gerentes, e os celulares, obviamente, sempre ao ladinho da mesa. O meu celular estava voltado para baixo, no silencioso, como eu falei. E é batata, porque o WhatsApp não para, o e-mail não para, as informações do Instagram, Facebook vai chegando, e vai chegando na tela. O que acontece com isso? As pessoas, elas acabam olhando. Se o seu celular não está virado para baixo, você olha. E se for algo importante, ou assim, que você acha que é prioridade, você acaba entrando e respondendo. E quem está fazendo a reunião? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque trata-se de uma falta até de respeito. Correto, verdade. Quando a gente tem, inclusive, em casa, é a mesma situação. Não só falta de respeito, mas, por exemplo, quando eu vejo que isso está demais na minha casa, eu tenho que sempre voltar. Né? Aí tem um num quarto, o outro vai para o outro, quando você se pega, está todo mundo num quarto ou na sala conectado no celular, menos se falando, se conversando, poxa, como foi seu dia, o que aconteceu, por que naquela nota você não conseguiu tirar uma nota melhor, deixa eu te ajudar, lê um livro, poxa, não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu estou sendo muito simples. Então, quando eu estou apresentando, inclusive, para um cliente, e o próprio cliente, ele olha no celular, é óbvio que eu não posso dar uma dura no cara, como eu faço aqui com meus filhos, às vezes quando eu faço com meu pessoal aqui dentro, mas eu sou muito educado nesses momentos, peço para que a pessoa tire 1, 2 minutinhos, para que ela possa responder, se realmente é urgente, se tem aquela prioridade, e aí a gente volta na apresentação depois. Porque realmente, de fato, é muito chato quando você, inclusive, está lá, se propõe a fazer uma apresentação e a pessoa, de fato, nem está te olhando, está com os olhos voltados para o WhatsApp,
ou para o que pinga naquele celular aí. Bacana, Então a então. gente tem que tomar muito cuidado. Legal, Mas, Marcos. que realmente a gente tem que trabalhar no dia a dia, mas de fato eu confesso com todas as vezes para você em casa é muito mais difícil. Eu posso te garantir isso. Não tem problema. Mas foi muito legal esse bate-papo, esclarecedor. Espero ouvi-lo outras vezes aqui na nossa Rádio Mensagem para todo o Vale do Paraíba. Um papo descontraído, passando informações. Um abraço para você aí, Marcos Amaro, e também toda a equipe, hein? Poxa, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos sempre à disposição ainda. Nós conversamos então com o Marcos Vinícius Nunes Amaro, Marcos Amaro, ele que é especialista em telefonia celular, falando sobre smartphone, falando sobre 5G, aqui no nosso programa especial. Estaremos de volta amanhã com muito mais informação a partir das 7h30 da manhã com o Jornal da Mensagem. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida. Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você.